Os céus, repletos de mistérios e maravilhas, abrigam uma miríade de seres celestiais que transcenderam o tempo e o espaço, capturando a imaginação da humanidade e despertando uma profunda curiosidade espiritual. Entre essas entidades divinas, os Ofanins emergem como figuras particularmente intrigantes, envoltas em simbolismo e mitologia que desafiam nossa compreensão convencional da existência celestial. Originários das profundezas da tradição judaica, esses seres alados, cujo nome evoca imagens de rodas fulgurantes e olhos vigilantes, ocupam um lugar distinto na cosmologia judaico-cristã. Nesta jornada de descoberta, vamos explorar o fascinante mundo dos Ofanins, desvendando seus segredos, significados e a rica tapeçaria de histórias que os rodeiam. Prepare-se para uma exploração profunda e enriquecedora dos mistérios dos Ofanins, esses guardiões cósmicos que conectam o céu e a terra em uma dança eterna de luz e revelação. Parte 1. Desvendando os Ofanins. Os Ofanins são seres celestiais enigmáticos mencionados na Bíblia, cujo simbolismo e mitologia têm fascinado estudiosos e devotos por séculos. Estes seres alados, cujo nome deriva do hebraico Ofan, significando roda, são descritos como criaturas complexas e multidimensionais, ocupando um lugar único na cosmologia judaico-cristã. Suas origens remontam aos primórdios da tradição judaica, sendo mencionados pela primeira vez no livro de Ezequiel, onde o profeta descreve visões de carros celestiais movidos por rodas brilhantes, cada uma contendo um ofã no seu interior. Essa imagem evocativa de criaturas com rodas dentro de rodas, cobertas de olhos e envolvidas em chamas, tem inspirado interpretações místicas e especulações sobre a natureza destes seres. Alguns estudiosos sugerem que os Ofanins representam uma classe distinta de anjos, com características e atribuições únicas em comparação aos serafins, querubins e outros seres angélicos. Eles são vistos como guardiões dos tronos divinos, mensageiros do Altíssimo e manifestações da glória e do poder de Deus. Sua aparência impressionante e suas funções cósmicas os elevam a um status quase divino, aproximando-os da esfera do próprio Criador. Parte 2. Explorando a natureza dos Ofanins. Aprofundando-nos no estudo dos Ofanins, descobrimos que estes seres celestiais possuem uma natureza complexa e multifacetada, que transcende a compreensão humana comum. Suas características e atribuições os colocam em uma posição única no panteão angélico, revelando uma conexão profunda com os mistérios do cosmos e da divindade. Um dos aspectos mais intrigantes dos Ofanins é sua aparência física, descrita de maneira detalhada nos textos bíblicos. Eles são retratados como criaturas cobertas de olhos, com rodas giratórias em seus corpos, envolvidas em chamas e brilho celestial. Essa imagem simbólica sugere uma natureza multidimensional, capaz de perceber e se mover através de diferentes planos da realidade. Alguns estudiosos interpretam as rodas e os olhos como representações da onisciência e da onipresença divina, indicando que os Ofanins servem como condutos do conhecimento e da visão de Deus. Eles são vistos como seres que transitam livremente entre o plano material e o espiritual, atuando como mensageiros e intermediários entre a humanidade e a esfera divina. Além disso, os Ofanins são frequentemente associados a outros seres angélicos, como os querubins e os serafins. Embora haja semelhanças em suas características aladas e sua proximidade com a divindade, os Ofanins parecem ocupar um lugar único na hierarquia celestial, com funções e atribuições específicas. Parte 3. Os Ofanins e sua relação com outras entidades angélicas. Ao examinarmos mais detalhadamente a posição dos Ofanins no panteão angélico, percebemos que eles possuem uma relação complexa e intrincada com outras criaturas celestiais mencionadas nas Escrituras. Embora compartilhem algumas características em comum, os Ofanins se destacam por suas atribuições únicas e sua conexão direta com a esfera divina. Um dos paralelos mais evidentes é a relação entre os Ofanins e os querubins. Ambos são descritos como seres alados, próximos ao trono de Deus, e desempenham papéis de guardião e intermediário entre o plano material e o espiritual.
No entanto, os ofanins parecem se diferenciar dos querubins por sua natureza mais dinâmica e multidimensional, com suas rodas giratórias e olhos incontáveis, sugerindo uma capacidade de percepção e mobilidade superiores. Já a conexão entre os ofanins e os serafins é mais sutil, mas igualmente significativa. Assim como os serafins, os ofanins são retratados como criaturas envolvidas em chamas e brilho celestial, evocando a pureza, o ardor e a proximidade com a divindade. Essa associação com o fogo divino e a adoração a Deus reforça a natureza sagrada e a função de mediação destes seres alados. Além disso, alguns estudiosos sugerem que os ofanins podem representar uma categoria distinta de anjos, com características e atribuições únicas, que transcendem a compreensão humana. Eles são vistos como manifestações diretas do poder e da glória de Deus, atuando como guardiões dos tronos celestiais e mensageiros do Altíssimo. Parte 4. O simbolismo e significado espiritual dos ofanins. Ao mergulharmos nas profundezas do simbolismo e do significado espiritual dos ofanins, descobrimos que estes seres celestiais carregam consigo uma riqueza de interpretações e significados que transcendem as meras descrições físicas encontradas nas Escrituras. Em sua essência, os ofanins são vistos como manifestações tangíveis do poder, da sabedoria e da glória de Deus. Suas características únicas, como as rodas giratórias e os olhos incontáveis, são interpretadas como símbolos da onisciência e onipresença divina. Eles são percebidos como condutos do conhecimento e da visão do Criador, capazes de transitar livremente entre os diferentes planos da realidade. Essa conexão direta com a divindade confere aos ofanins um status quase divino, elevando-os a uma posição de reverência e mistério nas tradições judaico-cristãs. Eles são vistos como guardiões dos tronos celestiais, protegendo os segredos e os mistérios do Altíssimo, e atuando como intermediários entre o plano material e o espiritual. Além disso, o simbolismo dos ofanins tem exercido uma profunda influência nas crenças, na arte e na literatura religiosa ao longo dos séculos. Suas imagens impressionantes, com rodas, olhos e chamas, têm inspirado artistas e místicos a explorarem os aspectos mais profundos da espiritualidade e da conexão com o divino. Alguns estudiosos sugerem que os ofanins representam uma visão cósmica e holística da realidade, onde todas as coisas estão interconectadas e em constante movimento. Suas rodas giratórias e sua natureza multidimensional simbolizam a fluidez e a interdependência de todos os fenômenos, desafiando as noções convencionais de espaço e tempo. Parte 5. Aprofundando o simbolismo espiritual dos ofanins. Ao aprofundarmos nossa compreensão do simbolismo e do significado espiritual dos ofanins, descobrimos que estes seres celestiais carregam consigo uma riqueza de interpretações que vão muito além das meras descrições bíblicas. Um dos aspectos mais fascinantes dos ofanins é sua conexão com a transcendência divina. Suas características únicas, como as rodas giratórias e os olhos incontáveis, são vistas como símbolos da onisciência e onipresença de Deus. Eles são percebidos como manifestações tangíveis do poder, da sabedoria e da glória do Criador, atuando como condutos diretos do conhecimento e da visão divina. Essa proximidade com a esfera do sagrado confere aos ofanins um status quase divino, elevando-os a uma posição de reverência e mistério nas tradições judaico-cristãs. Eles são vistos como guardiões dos tronos celestiais, protegendo os segredos e os mistérios do Altíssimo, e atuando como intermediários entre o plano material e o espiritual. Essa conexão com a transcendência divina também se reflete na mística judaica, onde os ofanins são associados a conceitos como a Merkabah, a visão do carro celestial descrita no livro de Ezequiel. Nessa tradição, os ofanins são vistos como veículos para a ascensão mística, permitindo que os adeptos alcancem estados elevados de consciência e se aproximem da esfera divina. Além disso, as interpretações teológicas dos ofanins também revelam uma riqueza de significados simbólicos. Eles são vistos como representações da harmonia cósmica, da interconexão de todas as coisas e da fluidez da realidade.
Suas rodas giratórias e sua natureza multidimensional simbolizam a constante transformação e a interdependência de todos os fenômenos, desafiando as noções convencionais de espaço e tempo. Nesse sentido, os Ofanins se tornam símbolos poderosos da transcendência divina, da mística espiritual e da visão holística da realidade, inspirando gerações de fiéis, artistas e estudiosos a explorarem os mistérios do cosmos e da divindade. Parte 6. Explorando os Ofanins na arte e literatura religiosa. À medida que aprofundamos nossa compreensão do simbolismo e do significado espiritual dos Ofanins, fica evidente que estes seres celestiais têm exercido uma profunda influência na arte e na literatura religiosa ao longo dos séculos. As imagens impressionantes dos Ofanins, com suas rodas giratórias, olhos incontáveis e chamas envolventes, têm inspirado artistas e místicos a explorarem os aspectos mais profundos da espiritualidade e da conexão com o divino. Desde as iluminuras medievais até as obras de arte contemporâneas, a representação visual dos Ofanins tem sido um desafio constante para os artistas, que buscam capturar a essência multidimensional e a natureza quase divina dessas criaturas celestiais. Na literatura religiosa, os Ofanins também têm ocupado um lugar de destaque, especialmente nos textos da mística judaica. O livro de Ezequiel, com sua descrição detalhada das visões do profeta, é considerado uma das principais fontes de inspiração para a representação literária destes seres alados. Outros textos, como o Zohar, da tradição cabalística, também exploram a natureza enigmática dos Ofanins, relacionando-os a conceitos como a Merkabah, o carro celestial. Além disso, a influência dos Ofanins pode ser observada em diversas obras-primas da literatura religiosa, como a Divina Comédia, de Dante Alighieri, onde os seres alados são mencionados em passagens que descrevem a ascensão mística do poeta ao paraíso. Essa interação entre os Ofanins e a jornada espiritual do ser humano revela a profundidade simbólica e a universalidade destes seres celestiais. Ao explorarmos a representação dos Ofanins na arte e na literatura, percebemos que eles se tornaram símbolos poderosos da transcendência divina, da mística espiritual e da visão holística da realidade. Suas imagens enigmáticas e sua natureza multidimensional continuam a inspirar e desafiar a imaginação de fiéis, artistas e estudiosos, que buscam compreender os mistérios do cosmos e da divindade. Parte 7. Conclusão. Ofanins. Portais para o divino. À medida que mergulhamos nas profundezas do simbolismo e do significado espiritual dos Ofanins, fica claro que estas criaturas celestiais transcendem as meras descrições bíblicas, tornando-se portais de acesso aos mistérios mais profundos do divino. Suas características únicas, como as rodas giratórias, os olhos incontáveis e o brilho celestial, evocam uma natureza multidimensional e uma conexão direta com a esfera sagrada. Eles são vistos como manifestações tangíveis do poder, da sabedoria e da glória de Deus, atuando como condutos do conhecimento e da visão do Criador. Essa proximidade com a transcendência divina confere aos Ofanins um status quase divino, elevando-os a uma posição de reverência e mistério nas tradições judaico-cristãs. Eles se tornam símbolos poderosos da harmonia cósmica, da interconexão de todas as coisas e da fluidez da realidade, desafiando as noções convencionais de espaço e tempo. Ao longo dos séculos, a representação dos Ofanins na arte e na literatura religiosa tem inspirado gerações de fiéis, artistas e estudiosos a explorarem os aspectos mais profundos da espiritualidade e da conexão com o divino. Suas imagens enigmáticas e sua natureza multidimensional continuam a fascinar e a desafiar a imaginação, abrindo portais para a compreensão dos mistérios do cosmos e da divindade. Então, se você deseja mergulhar ainda mais neste fascinante universo dos seres celestiais, não deixe de se inscrever no canal Espírito e Verdade, e acompanhar nossos próximos conteúdos sobre os Ofanins e outras entidades angélicas. Deixe seu like e seus comentários, pois sua interação é fundamental para que possamos continuar explorando estes temas tão ricos e inspiradores. Juntos, vamos desvendar os segredos do sagrado e elevar nossa compreensão do divino.